Vivemos em um tempo em que estar ocupado virou sinônimo de status. Agenda lotada, muitas reuniões, muitas notificações no celular e aquela sensação de que faltam horas no dia. Mas será que estar ocupado é o mesmo que ser produtivo? E essa correria toda, será que nos ajuda e nos prepara para os desafios do futuro? Esse é o tema de hoje do podcast Inteligência Profissional que está começando agora. Fique com a gente! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao episódio de número 9 do podcast Inteligência Profissional. É um prazer estar contigo aqui. Eu sou Juliana Jongo, sou jornalista e apresento esse programa. E a nossa estrela aqui é o Erno Menzel, que é palestrante, é escritor e também idealizador do Inteligência Profissional. Está aqui com a gente. Tudo bem, Erno? Como Tudo você bem. está? Tudo bem. Tudo Contigo, jóia? Juliana? Tudo jóia. Tudo Graças a ótimo. Prazer revê-lo, muitas Igualmente. novidades. Sempre tem, né? Que coisa boa! E você que está nos acompanhando em casa, a gente espera que você esteja gostando aqui dos episódios e as suas sugestões são sempre muito bem-vindas. É bom quando o pessoal fala aí das suas dores, né, Erno? Com certeza. E esse tema que nós vamos gravar agora é justamente um desses, né? Que veio, uma demanda que veio do pessoal que está nos acompanhando. Da nossa audiência, né? Exatamente. O profissional do futuro não é o mais ocupado e sim o mais preparado. Olha só que interessante esse tema. E Erno, eu já quero engatar aqui a primeira pergunta para a gente iniciar a nossa conversa. Okay. Por que existe essa cultura de que quem está sempre muito ocupado está sendo muito produtivo? De onde vem isso? Na verdade, durante muito tempo, o esforço era a principal virtude, a principal qualidade do profissional. Aquele que se esforçava mais, aquele que se dedicava mais, aquele que cumpria com o que ele era demandado, porque na verdade o profissional de hoje ele é diferente, ele não é apenas um cumpridor de tarefas, né? Se tornou mais complexo o mundo profissional, o ambiente profissional, e hoje dificilmente nós ainda temos funções onde tem alguém a todo tempo dizendo para você o que você precisa fazer e você sendo apenas um cumpridor de tarefas, aquele que chega cedo, que sai tarde e que se esforça para justamente fazer aquilo que lhe foi solicitado. Hoje, o ambiente de trabalho mudou, as demandas, as necessidades mudaram e muitas vezes não é só cumprir tarefas, eu tenho que perceber, o profissional do presente, o profissional do futuro, ele precisa ter outros recursos, além do esforço, além da dedicação, que claro que continua sendo importante. Eu não quero um profissional, eu não quero contratar alguém que não seja dedicado, que não seja esforçado, que não cumpra com os seus compromissos, com aquilo que ele precisa fazer. Mas eu quero alguém que, além disso, tenha outros recursos, né? Que o profissional, talvez em outros tempos, não precisava ter. Certo. Erno, em que momento, não sei se dá para fazer um recorte do tempo, ou que comportamentos levaram as empresas a valorizarem, então, mais os resultados do que propriamente aquela ocupação, mas que no fim do dia, né, não se atingiam os números? É difícil falar assim, exatamente de um momento em que isso aconteceu, porque é uma transição que vai acontecendo. Teve um tempo que uma geração mudava a cada 40 anos. Depois ela passou a mudar a cada 30, a cada 20, a cada 10. Hoje entende-se que uma geração ela muda a cada 7 anos. E com essas mudanças geracionais, e que deve compactar ainda mais esse tempo, daqui a pouco nós vamos ter aí uma geração mudando a cada 5, a cada 4, não sei, cada 4 anos. Então, é uma transição que vem acontecendo nos últimos tempos, nas últimas décadas até, e eu diria assim que nos últimos 10 anos esse processo de transição se acelerou e se intensificou. Então, hoje, como você bem disse, cada vez mais, isso não foi um momento em que isso aconteceu, cada vez mais se exige ou se espera que um profissional ele entregue resultados e não apenas se esforce, né? E para entregar resultados, a gente precisa muito mais do que esforço, porque
O esforço, muitas vezes, a ocupação, ela pode evidenciar uma falta de direcionamento, de estratégia, porque se eu tento de todas as formas, eu quero dar conta de tudo, é porque talvez eu não esteja olhando e identificando, bom, o que é que seria mais importante fazer, né? E aí eu quero fazer tudo. O profissional do passado, vamos dizer assim, aquele que já deu certo, que já foi muito valorizado por ser dessa forma, em outros tempos, ele realmente tinha que dar conta de tudo o que ele era dado para fazer. Hoje, o profissional do futuro, o profissional do momento, do presente, ele não, muitas vezes ele não vai conseguir dar conta de tudo, mas ele vai ter que pensar e decidir e escolher. Bom, se eu não consigo fazer tudo, mas para que eu tenha resultado, o que é que eu deveria fazer? Então ele precisa muito mais de direção do que apenas esforço. Perfeito. Dá para se dizer também, Erno, que os meios de controle e os meios de gestão, por exemplo, a inteligência artificial, as plataformas de gestão hoje com BI, né, com inteligência embarcada dentro dos negócios, isso ajudou também a mudar esse comportamento, porque você passou a ter mais controle também, né? Justo. Uma vez o que era controlado era justamente o que as pessoas estavam fazendo. As pessoas até mesmo eram controladas. Depois suas tarefas, suas funções. Hoje o que se controla, como você fala, com todos esses recursos, são indicadores. Indicadores de resultados, de produtividade. Então, efetivamente, do que é que esse esforço e essa dedicação está produzindo. Como eu já falei, o esforço ele continua, a dedicação continuam sendo importantes, sendo fundamentais, necessários, mas não suficientes. Então, o que se mensura hoje, se além, claro, de cumprir, além da execução de tarefas, por exemplo, de cumprimento, de compromissos, se monitora e se cobra resultados. Perfeito. Vamos fazer uma analogia aqui, tentar explicar para quem está nos acompanhando de um jeito muito simples, né, Erno? Vamos imaginar que a gente tem uma pilha de tijolos. E aí, o estar ocupado, me ajuda com essa analogia, uma pilha de tijolos que eu estou transportando ela para lugares diferentes. A pessoa está ocupada enquanto ela está movimentando aquela pilha de tijolos, né? Tá ocupada. Mas e aí? O que tem de errado nisso? Pois é. Daqui a pouco, o que eu quero como resultado? Eu quero esses tijolos em determinados lugares, não é? E se eu talvez for carregar um tijolinho por vez ou não tiver algum recurso que me ajude a fazer essa tarefa de uma forma mais fácil e mais rápida, eu vou estar ocupado por muito tempo, eu vou me esforçar muito, mas o que na verdade importa é em quanto tempo e com que qualidade esse serviço foi feito. Perfeito, perfeito. Porque aí vem o turno da manhã, vamos imaginar aí, né? O pessoal da manhã transporta da direita para a esquerda, vem o pessoal da tarde transporta da esquerda para a direita. Enfim, faz o contrário, né? Com essa movimentação. Então, realmente, sem direcionamento, a gente não chega em lugar nenhum, né? Exatamente. E você fez uma analogia outro dia também sobre a questão do futebol, né? Um time de futebol muito esforçado, mas que não faz gol. Queria que você retomasse essa reflexão, porque ela é muito interessante, né? Como é que a gente analisa essa situação dentro das empresas e no futebol? O exemplo que eu usei naquele momento foi para falar de eficiência, da diferença de eficiência e eficácia, né? Eficácia é ter resultado. Eficiência é eu fazer bem, ou estar dedicado, ser esforçado. O time joga bem, o time é aguerrido, marca, se esforça, né? Todo mundo empenhado. Agora, se não tiver estratégia, tática, direcionamento, muitas vezes não vai se ganhar o jogo. E é a mesma coisa no ambiente profissional, dentro de uma empresa, dentro de uma equipe. Se não tiver estratégia, porque aquilo que eu falava antes, o profissional ocupado, muitas vezes ele quer dar conta de tudo. A preocupação dele é dar conta de tudo. Eu preciso fazer tudo. O profissional que é diferenciado, que alcança resultado, ele muitas vezes ele não vai olhar para isso e se afligir com fazer tudo. Mas sim ele vai procurar entender
o que é que eu preciso fazer para ter resultado. Aí vem a organização, vem outros recursos, onde muitas vezes a questão não é eu dar conta de tudo, mas eu fazer aquilo que precisa ser feito para ter resultado. Então muda-se a pergunta nesse sentido, né, Erno? Exatamente. Como eu vou dar conta de tudo? Não. Como eu atinjo os resultados? Exatamente. E para atingir esses resultados, olha, teve um tempo também, Juliana, que a competência técnica, a capacidade técnica, ela realmente era, dá para dizer assim, suficiente ou quase que suficiente para mim ser um bom profissional. E hoje, eu apenas ter competência técnica, ter capacidade técnica, não me faz um profissional de resultado. Eu preciso de outras competências, outras habilidades, né? Porque, como você mesmo falou, né, o mundo, e especialmente o ambiente profissional, o mundo do trabalho, o mundo das empresas, o mundo corporativo, e até mesmo o atendimento a clientes, para quem, por exemplo, é um empreendedor, é autônomo, atende clientes e não necessariamente trabalha como contratado, né? Tem um emprego, ele mudou e aí cada vez mais a gente precisa dessas habilidades que, além de ser tecnicamente bom, eu preciso saber me relacionar, eu preciso saber me comunicar, e o profissional do futuro cada vez mais ele precisa aprender a lidar com pressões, ou seja, desenvolver inteligência emocional, a visão, o que realmente eu estou construindo, o que realmente as pessoas estão esperando de mim, o que a empresa espera de mim, o que é que o cliente espera de mim. Então, se eu não tiver esta clareza, esta consciência para procurar entregar aquilo que de mim se espera, né, eu vou estar correndo, eu vou estar cada vez mais ocupado, que não é sinônimo de resultado. Estar ocupado, muitas vezes, sem direcionamento, é um caminho para o cansaço, para o esgotamento, para você acabar com a tua energia. E aí a gente vai conectando outras questões. Por exemplo, se nós estamos cansados, se você está cansado, você não consegue, por exemplo, você já não vai mais ser criativo como você seria se tivesse com reserva, com energia, né? Tivesse tranquilo. Enfim, aí o esgotamento ele vai interferir no comportamento, que uma pessoa cansada, ocupada demais, vai se tornar uma pessoa cansada, e uma pessoa cansada ela é mais irritada, vai ter mais dificuldades de relacionamento, enfim. Aí é uma cascata que vai uma coisa desencadeando a outra. Erno, mas tem uma camada que eu queria, né, uma camada dessa cebola toda que eu queria descascar junto contigo aí, que é a questão, o que está por trás dessa necessidade de dar conta de tudo? Talvez sejam muitas camadas, mas uma pincelada, né? Principalmente eu trago isso para a minha realidade, para a realidade de muitas mulheres que dão conta da casa, que dão conta dos filhos, muitas vezes tocam um lar sozinhas, né? E que isso se reflete no trabalho também. Então, essa ilusão, né, do dar conta de tudo, e isso acaba refletindo lá no trabalho, e aí é um efeito, reação em cadeia, é isso? Na verdade, em todas as áreas da vida isso acontece. E muitas vezes se cria essa ilusão de que nós precisamos dar conta de tudo. E isso em muitos momentos nos é dito que, olha, um bom profissional ele dá conta de tudo, uma boa mãe ela dá conta de tudo, um bom pai ele dá conta de tudo, ele não reclama. Simplesmente nós precisamos resolver, né? E carregar todo o fardo, não podemos cansar, não podemos falhar, isso é uma questão cultural que vem se trabalhando assim, que está na pauta há muito tempo, desse, digamos assim, até perfeccionismo. A pessoa só vai ser uma boa mãe se você não falha, se você não reclama, se você não cansa, se você o herói,
né, que a gente muitas vezes quer ser. E essa construção toda, essa ilusão construída, isso não tem muito a ver com o ser humano, né? Não tem muito a ver com o ser humano. Nós, claro que um bom profissional, ele é alguém que dá resultado, uma boa mãe é alguém que ela consegue realmente cuidar dos seus filhos, da sua família, um bom pai de família, ele é alguém que assume seus compromissos, que honra com seus compromissos, que faz aquilo que ele precisa fazer, mas nós precisamos entender que antes de sermos pais, mães, profissionais, nós somos seres humanos. E aceitar essa condição de que em algum momento nós vamos precisar de ajuda, que em algum momento nós vamos estar cansados e que nós podemos também manifestar isso e que nós devemos tirar um tempo para nós também nos respeitar. Então isso evidencia, Juliana, primeiro, uma falta de autoconhecimento, que leva a uma falta de autocuidado, de autoamor, de autocompaixão, e do entendimento de quem nós realmente somos. Então, a falta dessa consciência nos leva a criarmos esse tipo de ilusão. Não, eu tenho que dar conta de tudo, eu tenho que ser perfeito. Era ali que eu queria chegar. E que, na verdade, não vai acontecer. Um bom profissional, ele não é perfeito, ele é um bom profissional. Uma boa mãe, ela é uma boa mãe, ela não é uma mãe perfeita. Então, esse é o ponto de partida, ter esse entendimento, porque quando nós temos esse entendimento, nós tiramos a carga. Essa carga que muitas vezes nós temos nas nossas costas, aí que a gente mesmo se cobra em relação a isso, não porque eu tenho que ser, eu tenho que é muito pesado. Agora, quando eu quero ser um bom profissional, eu quero ser alguém que dá resultado, seja lá onde eu atue, em qual dos papéis eu esteja atuando. Não, eu quero ser uma pessoa que evolui, que cresce, que se desenvolve. Então esse é o ponto de partida. Eu querer fazer isso. E não eu ter que. E é o que muitas vezes... E aí, voltando para o ambiente profissional, então, também muitas vezes é dito que o profissional tem que fazer isso, o profissional precisa fazer aquilo, tem que dar conta, ele não reclama, ele faz... E quando a gente compra isso assim, o pacote fechado, não, realmente é assim, tem pessoas que são perfeitas, tem algumas fazendo de conta e por um certo tempo consegue fazer de conta. Mas chega um momento que a hora da verdade, ela acontece. Que bom te ouvir, Erno, que bom te escutar, e eu sinto até, sabe, parece que dá para respirar depois de a gente escutar o Erno falando isso, né? Ok, tá tudo bem, né? E o problema, como você diz, não é falhar eventualmente, mas sim como eu lido com isso e como eu encaminho, né, as consequências, assumindo as responsabilidades, né? Não fugindo também. Exatamente, porque o profissional, vamos voltar para o nosso tema, o profissional ocupado, né, ele reage a tudo que chega a ele. Ele é reativo. Reativo por quê? Porque ele justamente não tem essa consciência e se sente na obrigação. Eu tenho que fazer tudo e do jeito que se espera. Agora, o profissional que ele entrega resultados, o profissional do futuro, vamos chamar assim, ele é cada vez menos reativo e ele faz a leitura e dá respostas. Cada vez mais ele dá respostas ao invés de ter reações. E dar respostas é justamente me colocar nessa postura. Olha, eu não vou conseguir e nem quero viver essa ilusão de tenho que ser, tenho que fazer. Não, eu por decisão própria, você só vai ser um profissional, eu também, nós só vamos ser profissionais diferenciados. E aquele que dá resultado, aquele que é de alta performance, se nós encontrarmos um equilíbrio. O equilíbrio ele parte desse princípio. Sim, eu quero ser, eu posso falhar, eu vou em alguns momentos errar, eu vou sempre procurar acertar, logicamente, e eu preciso ter mais clareza, eu preciso pensar estrategicamente, eu preciso alinhar a direção. Porque o que acontece com alguém muito ocupado? Falta direção. Tem muito movimento.
Ocupação é movimento. Aí eu tenho movimentos, mas falta direção. O profissional diferenciado, ele cada vez mais direciona o movimento. Então, menos movimento, mas direcionado, com estratégia, com visão, com clareza, aí cada movimento desse vai ser mais efetivo e realmente vai ter condições de gerar resultado. Agora, quando é só movimento, sabe aquela correria? A pessoa corre, cada vez mais, entrega cada vez menos. Por quê? Porque vai estar cada vez mais cansado, mais estressado, mais esgotado. Isso não tem nada a ver com equilíbrio, está fugindo do equilíbrio. E eu tenho uma frase que há muito tempo eu expresso ela, eu falo sobre ela, que é o seguinte, que a velocidade só faz sentido se você estiver na direção certa. Se não estiver na direção certa, você vai chegar mais rápido no lugar onde você não quer ir. Então, se você é alguém que não está tendo resultado, está cansando, e tem muita gente cansada, esgotado, para um pouco e pensa sobre para onde você está indo. Essa correria, ela é direcionada, ela é estratégica. Você está fazendo aquilo que precisa ser feito para você ir para onde você quer ir, ou você simplesmente está correndo? Agora, Erno, se você concorda comigo, vamos analisar aqui. Não é tão fácil, muitas vezes, reconhecer, olhar para a nossa agenda, olhar para o nosso dia e saber exatamente, bom, o que é que está me tomando tempo sem sentido e o que é que eu realmente deveria estar fazendo. Que dicas você daria ou por onde a gente começa a reconhecer aquilo que está só nos tomando tempo? De fato, não é simples. Mudança de comportamento talvez seja a coisa mais difícil que a gente tem para fazer. E isso é uma mudança de comportamento. Porque até então, né, até hoje, esse tem sido o meu comportamento. Comportamento, os nossos comportamentos, a maioria deles são habituais. São hábitos, né? São automáticos. A gente cria rotinas. E esse jeito de funcionar e até mesmo de pensar é rotineiro, é habitual. Tem um trilho batido. Então, perceber isso, identificar, cara, e aí vem os indícios, vem as evidências, você frustrado, cansado, esgotado, não está tendo resultado, você sabe que tem potencial, você sabe que tem condições, recursos, competências, pelo menos em potencial, para ter resultados muito melhores. A tua vida não está do jeito que você gostaria, você não está progredindo da forma que eu gostaria. Bom, primeiro é perceber e identificar essas evidências. Não é isso que eu quero. Não é desse jeito, com esse peso que eu quero trabalhar, que eu quero viver. Eu quero viver, quero ser produtivo, quero ser produtiva, mas eu quero também ter uma certa leveza. Eu quero curtir o caminho. Então, primeiro é se dar conta. Não estou indo para onde eu gostaria de ir. Esse é o primeiro passo. E depois começar a perceber. Bom, eu tenho planejamento, eu tenho clareza realmente naquilo que eu faço. É estratégico, os meus movimentos são estratégicos. Quais comportamentos que estão me levando adiante para onde eu quero ir, para mais próximo daquele ponto onde eu quero chegar? E quais comportamentos hoje me atrapalham? Então, se eu consigo identificar isso, outra coisa, competência técnica, que é a base. A base do sucesso profissional é a competência técnica, mas é só a base. Depois, sobre esta base, se constrói, de fato, com outros elementos. Aí se estrutura esse sucesso profissional. Então, eu tenho competência técnica? Se sim, eu tenho a base. Aí eu vou para os meus comportamentos, aí eu vou para a comunicação. Como é que eu me comunico com as pessoas? E a partir disso, como que eu me relaciono? Hoje, a minha comunicação, ela me ajuda ou me atrapalha? A sua comunicação te ajuda ou te atrapalha? A tua base técnica te dá condições de evoluir, de expandir, de crescer profissionalmente? Senão você tem que olhar para a base técnica. E aí olhar para a base técnica significa perguntar quais conhecimentos que eu precisaria adquirir hoje? O que eu teria que estudar mais? Porque eu preciso partir do princípio da necessidade de quais conhecimentos eu necessito hoje, que eu ainda não tenho, eu precisaria conhecer mais, eu precisaria saber mais. Depois vou identificar meus comportamentos e acima de tudo, né, Juliana, nós precisamos ser honestos conosco nesse momento.
E se eu quero realmente mudar, eu tenho que ser muito honesto. Não adianta passar pano para mim mesmo, né, me justificar muitas vezes aquilo que eu não faço, aquilo que eu deveria fazer. Comportamentos, olhar para a minha comunicação. Como é que eu estou lidando com pressões? Que pressão hoje se tornou assim algo normal, natural dentro dos ambientes. Se viver, sofrer pressões, e não adianta, tem gente fugindo disso. Mas isso se tornou normal. Então, como é que eu estou me preparando para lidar com isso que inevitavelmente vai acontecer? Vai ter? Como que eu estou me preparando? Então, não quer dizer que só porque há pressão, que há desconforto, que há dificuldade. Bom, essa é uma realidade. Há pressão. Agora, eu posso estar preparado, ter recursos para lidar com isso, ter capacidade de lidar, de viver sob pressão, trabalhar sob pressão, ou não. É aí que diferencia. Eu tenho muitas vezes aquilo que nós já falamos em outros episódios. Conversas difíceis fazem parte do meu dia a dia. E esse não é o problema. O problema é eu não estar preparado para isso. Então, quando eu entendo, não, isso aqui faz parte do meu trabalho. E eu acolho isso como normal e vou me preparar para isso. Vai ser mais confortável ou desconfortável dependendo do nível de preparo e não do quanto tem disso ou daquilo. Então, aí, comunicação, a inteligência emocional que vai me dar condições para lidar com essas situações de pressão, para ter essas conversas difíceis com mais facilidade. Adaptação à mudança, capacidade de adaptação é outro recurso, é outra competência fundamental. Então, percebe que a capacidade técnica ela é a base, mas depois vem todas essas outras coisas. Aí vem gestão do tempo. Bom, se a tua agenda está cheia, você tem compromissos, tem demandas que, além da tua capacidade de dar conta, isso exige gestão, exige priorização, exige organização. Quanto mais organizado, mais você vai dar conta. Quanto maior for a capacidade de priorização, mais assertivo você vai ser naquilo que realmente importa. Porque muitas vezes as pessoas estão ocupadas, mas estão fazendo tanta coisa que não leva a lugar nenhum. Que não precisa. Agora, Erno, vamos retomar aqui para facilitar o entendimento. Quais habilidades, então, você elencaria aqui? Vamos imaginar 3 habilidades, né? Que você encara como fundamentais e que vão ser cada vez mais valorizadas nesse profissional do futuro. Bom, primeiro, habilidade, eu falei, nem só habilidade, competência técnica. Ponto. Ok. Em relação àquilo dentro da área onde você atua, enfim, eu tenho que ter domínio técnico. Ponto. Além disso, vamos lá, inteligência emocional. Inteligência emocional que envolve, né, vários recursos, várias ferramentas, né, mas não tem como você ter qualidade de vida no trabalho e nem mesmo ter resultados se você não tiver inteligência emocional. Que isso vai te facilitar desde relacionamentos, enfim, essas questões todas aí das competências humanas. E uma capacidade de adaptação. Perfeito. Absurdo. Adaptação às mudanças. Exatamente. Porque nós vivemos em um tempo onde as mudanças elas são cada vez mais frequentes e presentes e nós precisamos entender isso também como aspectos da realidade que a gente está lidando. Então, quanto maior for a capacidade de adaptação, né, maior a facilidade que nós vamos ter para viver nesse novo mundo. Perfeito. E aqueles comportamentos ou habilidades que estão realmente fadados a ficar para trás, a ficar que não, hoje em dia, não respondem mais às necessidades do mundo, do mercado? Quais dariam para citar aí? Também vamos pensar em 3? Bom, ser apenas um cumpridor de tarefas, esperar que alguém venha dizer o que você precisa fazer. A falta de autonomia. Então, esse é um elemento que está ficando para trás, né? O que mais que eu poderia te dizer assim? Bom, apenas esforço, que é o tema aqui. Olha, eu sou uma pessoa muito esforçada, eu sou um cumpridor de tarefas, que bom, né? Eu preciso continuar sendo esforçado, eu preciso continuar, de fato, cumprindo com aquilo que se espera de mim, só que a forma de fazer isso mudou, e isso não é suficiente. Então, aquele que é apenas um executor, ele também é uma competência que hoje não ajuda mais
E outra coisa, Juliana, é o individualismo, né? Olha. O individualismo. E de eu achar que as coisas vão ser, ou precisam ser da forma que eu penso que tem que ser, né? Então, quanto mais eu consigo interagir, trocar, me relacionar com outras pessoas, não dá para confundir, né? Falta de personalidade, né? Porque você ter um ponto de vista, você saber se posicionar, isso é fundamental. Isso faz parte, inclusive, da inteligência emocional. Eu sou uma pessoa posicionada, eu defendo pontos de vista, eu defendo a forma que eu vejo. Agora, isso não pode também ser uma questão de inflexibilidade. Perfeito. Perfeito. Você tem que estar aberto também a ouvir e a Exatamente. negociar, né? Erno, muito interessante isso que você está nos trazendo e principalmente essa questão do modelo de trabalho. Eu também queria trazer um pouquinho sobre o cenário que a gente está inserido, né? Tantos profissionais que trabalham de forma autônoma, têm os seus negócios, têm suas empresas, ou aqueles que contratam, ou enfim, como o mercado de trabalho também está se adaptando e se moldando, e se ele está, de fato, fazendo isso, né, para receber essas novas competências, para receber esses profissionais com essas novas habilidades. Por exemplo, no modelo de contrato de trabalho, lá, PJ, CLT, aquele cumpridor de horário, né? Então, como que o mercado está preparado, não está preparado para esse novo profissional? De fato, também são situações que estão mudando. E eu diria assim, Juliana, que nós estamos... A competitividade, é lógico que ela existe, ela é um ponto fundamental para a evolução, para o desenvolvimento. Só que a forma de competir está mudando. Ela está se tornando cada vez mais cooperativa. As pessoas que estão aprendendo a cooperar, competir nos ambientes onde precisa competir, cooperar nos ambientes onde precisa cooperar. Então, isso tanto dentro de equipes profissionais, dentro de empresas, quanto entre empreendedores, por exemplo. Pessoas que são PJ, que presta serviço, que produz, enfim. Entender que nem todo mundo é teu concorrente, que muitas vezes a gente pode fazer parceria. Esse é um caminho onde pessoas estão aliando, juntando competências e normalmente uma pessoa ela tem pontos fortes, outra tem outros pontos fortes, e quando a gente soma esses pontos, né? E mesma coisa dentro de uma equipe. Quando a gente fala aqui em desenvolvimento profissional, você se tornar um profissional melhor, mais preparado, um profissional que entrega resultado, não quer dizer necessariamente, e não quer dizer você ser melhor que o teu colega, você aparecer mais do que ele, não é isso. Mas é justamente você conseguir ser um gerador de valor, um fator de soma, aquele que consegue agregar competências e trabalhar de forma cooperativa, em função de um objetivo. E talvez este objetivo, ele vai olhar para a competitividade, que é diferente de competição. Interessante, muito interessante isso, Erno, porque quando você traz essa questão do saber trabalhar em equipe, de cooperar, das parcerias, daquela parceria ganha-ganha, que é a real, né? É aquela que realmente vale a pena, né? Eu acredito, e agora te peço permissão, assim, uma opinião pessoal. A gente se perdeu um pouco na questão do eu, né? Da supervalorização do eu, da supervalorização da individualidade, da valorização do self, né? Tudo é pra mim, tudo sou eu, tudo eu tenho que olhar pra mim, eu tenho que me valorizar. Ok, a gente sabe que em alguns aspectos isso é importante. Sim. Mas aí, eu acho muito interessante esse ponto que tu traz. A gente tem que entender em que momento o eu tem que prevalecer, em que momento o coletivo tem que prevalecer, né? A cooperação tem que prevalecer. Não está bem regulada ainda essa balança, né, Erno? Exatamente. Não está regulada. Tem momentos realmente que as pessoas têm a dificuldade de olhar para si, inclusive reconhecer seu próprio valor, enfim, não exigir de si, né? Além da conta, além do que você deveria exigir. E tem momentos que as pessoas olham demais para si mesmas, né?
o ego, né? E o que acontece é o seguinte, que quando nós olhamos demais para nós mesmos, até no seguinte sentido, assim, de alguém falou alguma coisa e você tomar aquilo, cara, isso é para mim. Muitas vezes não é. Não é, a grande Não maioria é. das vezes não é, A grande né? maioria das vezes não é. Então, e nesse momento, eu não deveria olhar tanto para mim, da mesma forma, assim, eu tenho meus objetivos, sim, eu tenho... eu tenho as minhas metas, eu tenho aquilo que eu quero conquistar, eu quero ser um profissional melhor, e muitas vezes eu acho assim que se eu contribuir, se eu cooperar com os outros, as pessoas vão se diferenciar, vão se destacar, e muitas vezes não... É justamente isso que vai me tornar, né, um profissional melhor e que eu vou ser percebido dessa forma. Então, é sobre a cooperação, né, que... Perfeito. Agora eu quero te perguntar sobre a questão da liderança. Os líderes também precisam ter uma preparação diferenciada para lidar com esse profissional, né? Você falava antes lá da questão do controle, que teve uma época em que se controlavam as pessoas e não as tarefas. Exatamente. Né? Hoje, como que o líder deve se preparar e o que ele tem que ter no horizonte dele para dar conta desse novo momento? O líder, em todas essas competências que eu vinha falando, o líder, ele precisa, é o primeiro que precisa buscar, né, mais dessas competências. Ele precisa entender muito do que é feito do que a equipe faz, do que a empresa faz, e ele precisa entender muito de pessoas. O líder é o primeiro que precisa estar preparado para isso. Porque além dele fazer a sua parte, né, de dar conta daquilo que ele precisa fazer, ele precisa muitas vezes dar o direcionamento, ajudar a sua equipe, a cada um entender a parte de cada um, o que cada um precisa fazer. Então, a liderança hoje se tornou assim uma função muito desafiadora por conta de tudo isso, né? E ele precisa, né, o líder, falando em comunicação, falando em inteligência emocional, falando em capacidade de adaptação, falando nesse novo formato, onde, como você disse, né, antes você controlava pessoas, hoje você controla tarefas. E já está aquilo que as pessoas fazem, né? Mas já estamos indo para um outro ponto, controlando resultados, né? E cada vez mais autonomia sobre o que as pessoas vão fazer. Então, o líder, ele é o primeiro. E isso tem a ver com a capacidade de adaptação, de enxergar esse novo cenário, perceber isso, mas o líder é aquele que primeiro precisa estar preparado com todos esses recursos, com cada vez mais recursos, para conseguir realmente entregar. Uhum. Né? E aí um líder, quando vai orientar a sua equipe, vamos imaginar, estou tentando criar aqui na minha cabeça aqui o cenário, o líder ele vai monitorar e cobrar resultados, ok, então quando a equipe chega e daqui a pouco ele vai precisar desenvolver essa equipe, porque faz parte também, né, da meta, vamos dizer assim, da missão do líder desenvolver a sua equipe, quando ele pega o resultado e ele faz essa engenharia reversa e ele vai ver como se chegou nesse resultado, dá para se dizer que é por aí o caminho do líder também, de ajudar a equipe a enxergar, para daí entender se a equipe está ocupada, se ela está produtiva, se não está. É mais ou menos aí que ele vai olhar? Exatamente isso. E conseguir identificar quais os pontos que estão contribuindo para que o resultado aconteça e o que é que teria que ser modificado, né? É justamente isso. Perfeito. Porque ele vai ter que dizer, não apenas cobrar resultados. Se a liderança, se exercer liderança, fosse apenas, determinar quais os resultados que precisam acontecer e cobrar esses resultados, aí seria muito simples. Isso nem liderança seria. Agora, o líder ele vai ter que ter condições de justamente mostrar para a equipe o que é que ela precisa fazer para entregar aqueles resultados. O que fazer, como fazer para entregar os resultados que se quer. Uhum. E aí não é fazer por ela, né? É construir junto com a equipe. Porque às vezes também fica esse peso pro líder, né, Arno? Fica esse peso, nossa, mas eu daqui a pouco sou uma líder mais novata, ainda não tenho toda a expertise que o meu time tem. Tá, mas dá para sentar numa mesa e falar, olha, temos um objetivo, temos que chegar lá.
como que a gente... Tem como construir isso sem o líder perder a sua credibilidade? O líder ele precisa ser cada vez mais formador. Formador de pessoas. Formador de pessoas, formador de equipes. E para isso... E aí, é claro que as habilidades, né? Elas vão... Eu não tem muito onde a gente estudar como me tornar um líder. Tem como se inspirar, tem... Sim. Claro que existem conteúdos sobre lideranças que o líder precisa se apropriar desses conteúdos. Agora, muito vem da experiência, de uma experiência que realmente é aproveitada, que nem todo mundo aproveita a experiência, e essa capacidade de aproveitar e de fazer com que a equipe expresse aquilo que a equipe tem, porque muitas vezes o líder ele consegue fazer isso que você está falando aí, construindo junto. Eu sei, muitas vezes, falar é fácil, vem aqui fazer o que eu faço, vem aqui lidar com as pessoas, vem aqui lidar com a pressão, vem aqui, né? De fato, a realidade, ela é realidade, ela não amacia, né? Sim. Mas muitas vezes as pessoas, os líderes que são mais democráticos, que ouvem a sua equipe, que conseguem extrair, inclusive, ideias da sua equipe, conseguem avançar mais nesse sentido. Perfeito, perfeito. Então, bora lá, né? Vamos seguir as dicas do Erno aqui, pra gente dar uma olhada na agenda, né? Primeiro, né, Erno, gestão do tempo. Vamos dar uma olhada na nossa agenda. Eu vou fazer esse exercício, tá? Quando eu chegar em casa. Tá bom. E realmente tentar fazer esse filtro aí do que tá tomando tempo e não tá trazendo resultados, né? Pra aí a gente conseguir ir construindo. Dá pra dar uma dica assim, bom, começa por onde? O que você diria? Na verdade, é isso mesmo. Olhar para tua... Já que profissionais ocupados, outros que dão resultado, né? Qual dos dois você é? Você é uma pessoa que está muito ocupada? Então, vou ter que olhar o que é que exatamente eu estou fazendo. O que é que eu estou fazendo disso aqui que eu estou fazendo? O que é que eu deveria... Porque a maioria das pessoas ela vai olhar para isso e vai saber. Vai conseguir diferenciar, ela vai conseguir distinguir. Quais dessas tarefas, dessas atividades, desses compromissos aí, de fato são relevantes, são importantes, com base, lógico, naquele objetivo que você quer alcançar. Primeiro, o que eu quero alcançar? Eu tenho clareza sobre isso? Sobre o que eu quero alcançar? Eu não tenho clareza exatamente do qual profissional que eu quero me tornar. Eu estou me preparando para desafios maiores, eu estou me preparando para ser o profissional que eu quero ser lá no futuro, eu estou me preparando para as oportunidades que eu gostaria que aparecessem na minha vida. Então, se eu estou me preparando para isso, eu não tenho essa clareza. O primeiro passo é ter essa clareza. Estou, indo para a direção que eu gostaria de... Eu não estou satisfeito com o meu resultado, não estou satisfeito com aquilo que eu faço hoje, com o trabalho que eu tenho. Ok, mas o que é que me deixaria satisfeito? Qual o trabalho que eu gostaria? Eu gostaria de ser promovido. Ok, então tá bom. O que eu teria que fazer para me colocar à altura dessa promoção? Então, muitas vezes as pessoas querem o inverso. Não, eu quero primeiro ter a oportunidade, eu quero ser reconhecido, eu quero ser promovido. Mas será que eu estou me colocando à altura? Ou estou ocupado em apagar incêndio, eu estou ocupado em cumprir tarefas, mas eu estou tirando um pouquinho do meu tempo, destinando, por isso olhar para a agenda é importante. Eu estou estudando aquilo que eu deveria estudar. Eu estou aproveitando a experiência para evoluir, fazer melhor a cada dia, ou estou simplesmente repetindo as mesmas coisas do mesmo jeito. E aí muitas vezes se fala, a experiência ela faz muita diferença. De fato, ela faz diferença. E o tempo, ele é um elemento importante para o aperfeiçoamento, para a evolução. Mas ele não é suficiente. Não é só tempo. Tem gente que faz há muito tempo a mesma coisa, mas faz do mesmo jeito e não procura aprender com o dia a dia. Por exemplo, há muito tempo que eu lido com pressão. Mas todo dia é um sofrimento, um dia igual ao outro. E eu não estudo, eu não me preparo, eu não observo, eu não analiso, eu não aprendo mais em relação a mim mesmo, ao meu comportamento, minhas reações. E eu não estou me preparando para
amanhã conseguir lidar com isso com tranquilidade. Então é olhar para isso. E a gente precisa saber que quanto mais a gente cresce, né, avança, aí ascende no mercado profissional, mais pressão a gente vai sofrer. Muito mais, né? Tem aquele ditado que diz que quanto mais alto você sobe na escada, mais ela balança, né? Mais ela balança, olha aí, será que a gente está preparado? E vale a pena, Erno, bater na porta aí do chefe, né? Quem está subordinado a um diretor, enfim, bater na porta e perguntar realmente, ter aquela conversa sincera, olha, me ajuda a enxergar, me ajuda a identificar o que está faltando para eu crescer. Esse é uma das primeiras atitudes que você precisa ter. Pedir feedback. Perfeito. Pedir feedback. Inclusive, eu falava isso na semana passada, numa aula que estava sobre feedback. Primeiro passo, inclusive dei tarefa para os alunos. Primeira coisa, procura o teu chefe, procura o teu líder e pergunte para ele do que eu estou fazendo hoje, o que é que está a contento, o que é que eu poderia mudar, como é que eu poderia servir mais, fazer diferente, então o que é que eu poderia fazer diferente. Esse é um dos primeiros passos. Perfeito. E para a gente ir se encaminhando para o fechamento aqui, Erno, vamos deixar uma dica final aqui, até de reprogramação mental, vamos dizer assim, né? Quando alguém te perguntar, e aí, Erno? Ou pergunta como é que eu tô. E aí, Juliana, como é que você tá? Pergunta para mim. E aí, Juliana, como é que você tá? Tô na correria, cara. Essa semana tá uma loucura. Uhum. E aí, como é que eu devo responder, então, quando você me perguntar, para eu começar a já ter um preparo mental e uma resposta diferente? Uhum. Mas o que é que você está fazendo? É sempre assim essa correria? É sempre assim, minha vida é uma loucura. Bom, aí não vai dar certo, né? Mas é no sentido de que a gente também precisa pensar um pouquinho sobre aquelas respostas automáticas que a gente acaba dando, não é? Exatamente. E muitas vezes as pessoas estão, né, Juliana, se torna até habitual dar uma resposta sempre da mesma forma, estando ou não estando na correria. Porque o que pode ser muita correria para você, pode ser que para mim não seja. Né? Como nós estamos acostumados, habituados a pensar sobre isso. Tem gente que algo que, bom, para mim pode não ser muito pesado, para você, pela forma de ver isso, pela forma de perceber, ou então pela expectativa que você teria de ter mais tempo, de ter mais tranquilidade, mais liberdade, mas você criou muitas vezes uma ideia de que aquilo ali é correria, de que aquilo ali é estar lotado, cheio de coisas para fazer, e talvez é só uma forma de ver isso, né? Então vamos lá, vamos ficar com esse tema de casa aí, para quem está nos acompanhando em casa. Espero que você tenha gostado e possa extrair vários aprendizados e vários insights aqui da fala do Erno, assim como eu também já aprendi muito com esse podcast aqui hoje, né? Essa diferença entre você estar ocupado e você ser realmente uma pessoa produtiva que entrega resultados. Erno, espero, né, que o pessoal de casa tenha gostado, e se você quiser fazer avanços mais rápidos e dar passos mais rápidos com direcionamento, né, tem a mentoria, né, Erno? Exatamente, mentoria de inteligência profissional, que é justamente com esse objetivo, de ajudar você no direcionamento, na tomar boas decisões, porque muitas vezes não é aquilo que a gente faz, ou apenas aquilo que nós fazemos que nos leva para o resultado que a gente quer, mas sim tomar boas decisões, fazer ajustes, alinhamentos, direcionamento. Então não tem nenhum problema em fazer esforço, não tem nenhum problema em estar ocupado, mas desde que tenha um direcionamento para isso, desde que aquilo realmente é o que você deveria fazer. Né? Desde que este movimento todo te leve para onde você quer ir, tá tudo certo. Perfeito. E que não te canse, não te esgote, que você tire também tempo para se recuperar e para ajustar, né, a rota. Perfeito, então. Aqui no podcast a gente traz várias ideias e todo esse conteúdo gratuito aqui para dar aquele estalo, aquele start. Então, quer aprofundar, quer ir mais rápido com direção, só procurar o Erno, @ErnoMenzel, no Instagram, nas redes sociais, para você poder ter acesso a essa mentoria e aí sim dar aquele up, dar aquele salto na carreira, né? Erno, obrigada pela parceria mais uma vez. Obrigado, Juliana. Muito Tamo bom. junto. Pessoal de casa, até o próximo episódio então. Um abraço grande, valeu. Até mais.